E aí, galera do primeiro ano, olha só, para essa aula a gente vai ver regra de 3 simples, tá? Então, primeiro de tudo, o que é uma regra de 3? A definição aqui, ó, bem simples. Regra de 3 é um método para solucionar problemas que contém grandezas, que a gente viu na aula passada, tá? A definição de grandezas. Sendo uma grandeza algo que pode ser medido, como, por exemplo, distância, tempo, número de pessoas, etc. Mais uma vez, a definição de grandeza aqui, certo? Aí, olha só. Quando o problema possui somente duas grandezas, dizemos que é uma regra de 3 simples, que é a que a gente vai estudar nessa aula. Regra de 3 simples. E quando tiver 3 ou mais grandezas, é uma regra de 3 composta. Então, nessa aula, a gente vai estudar a regra de 3 simples, que, no caso, vai vir com duas grandezas, tá? Aí, eu fiz um esquema aqui, que a gente vai usar na hora de responder os problemas. Passos para resolver uma regra de 3 simples. Primeiro de tudo, nós vamos montar uma tabela simples com as grandezas informações do problema. Segundo passo, analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Isso aqui a gente viu na aula anterior. E terceiro passo, usar as informações dos passos anteriores para montar e resolver a proporção e encontrar o valor desconhecido da tabela, que é o que o problema vai pedir, tá? Então, a gente vai ver no próximo vídeo alguns problemas e vamos resolver utilizando esse esquema aí, beleza? Bom, vamos para o primeiro problema de regra de 3 simples. Marlene está lendo um livro de 352 páginas. Em 3 horas, ela já leu 48 páginas. Quanto tempo Marlene vai levar para ler o livro todo? Só uma observação aqui, o livro todo são 352 páginas, tá? Então, utilizando esses 3 passos aqui, a gente vai primeiro montar uma tabela, depois a gente vai analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e depois vai montar uma proporção para resolver o problema, tá? Vamos lá, olha só, fazendo essa outra folha aqui. Primeiro, vamos montar a tabela, né? Então, a tabela vai ter as duas grandezas na primeira linha. Olha só, nessa primeira linha eu vou ter as duas grandezas do problema, certo? Aí eu vou ter mais 2 linhas, porque cada grandeza tem 2 informações. A tabela vai ser mais ou menos nesse estilo. Aí, olha só. Marlene está lendo um livro de 352 páginas. Em 3 horas, ela já leu 48 páginas. Então, esse problema, ele tem a grandeza tempo. Ele tem a grandeza tempo, que está sendo dada em horas, certo? E tem a grandeza número de páginas. Analisei aqui o problema e vi que ele relaciona essas duas grandezas, tá? Tempo e o número de páginas. Aí eu vou montar aqui essas duas outras linhas aqui, ó, essa linha e essa linha, com os números que o problema me deu. O problema fala assim, em 3 horas, aí 3 horas eu vou colocar aqui, ó, que é tempo. Ela já leu 48 páginas, 48 eu vou colocar aqui, ó. Está relacionado com o número de páginas. Quanto tempo vai ser o meu X da questão? Quanto tempo Marlene vai levar para ler o livro todo? O livro todo, a questão deu lá no início, que tem 352 páginas. Pronto, o primeiro passo é montar uma tabela, tá? Existem outras formas de montar essa tabela mais simplificada, mais direta, uma forma mais direta, até para quem já estudou esse problema. Ou melhor, esse assunto pode ter outra maneira de montar essa tabela, mas no final das contas a essência é a mesma. Então, olha só.
Aí eu vou fazer o quê? Eu vou analisar as grandezas, tá? Vou colocar aqui só para me situar uma setinha para cima. Quando o tempo aumenta nesse problema, quando eu aumentar o tempo, certo? Nesse problema, aumentando o tempo, ela vai conseguir ler mais ou menos páginas se a gente aumentar o tempo de leitura. Quanto mais tempo ela ficar lendo, mais páginas ela lerá. Então, olha só. Quando a gente aumenta o tempo de leitura, aumenta o número de páginas lidas. E vice-versa. Quando aumenta o número de páginas lidas, precisa de mais tempo para ler. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Aí, olha só. Quando as grandezas forem diretamente proporcionais, quando elas aumentam juntas, na regra de 3, para descobrir esse valor aqui, a gente vai pegar da mesma forma que tá a nossa tabela, a gente vai pegar e vai montar uma proporção sem mudar nada. Do jeito que está na tabela, eu vou reescrever aqui a proporção. Ó. 3 sobre x, que é igual a 48 sobre 352. E olha só, quando as grandezas forem diretamente proporcionais, aí a gente monta do jeito que está, na tabela monta a proporção, e aqui faz meio por extremos, para resolver. Aí só é finalizar a conta, tá? 48 vezes x, que dá 48x, né? Multipliquei aqui, ó. Agora, 3 vezes 352. Vou fazer a multiplicação aqui, ó. 3 vezes 2. 6. 3 vezes 5. 15. 3 vezes 3, 9. Mais 1 do 15. Essa multiplicação dá isso. Para finalizar a nossa equação, vai ficar x igual a 1056 dividido por 48. Para finalizar a leitura desse livro, ela vai gastar 22 horas. Tá? Que é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, que é o tempo total. Beleza? Em 3 horas ela leu 48 páginas. Para ler 352 páginas, que é o livro todo, ela vai gastar 22 horas. Bom, aí a gente vai para o exemplo 2. Um avião a velocidade constante de 800 km por hora leva 42 minutos para ir de São Paulo a Belo Horizonte. Se a velocidade fosse de 600 km por hora, em quanto tempo iria fazer a mesma viagem? Então, primeiro de tudo, a gente vai montar a tabela. Olha só, a tabela que eu já montei aqui. Ficou meio troncha, mas dá para entender. Olha só. A grandeza velocidade e a grandeza tempo são as grandezas que esse problema aí nos dá, tá? Então vamos reler o problema e montar aqui a tabela colocando os valores das grandezas, tá? Que no caso o problema nos deu. Um avião a velocidade constante de 800 km por hora, vou colocar aqui, ó, 800 km por hora de velocidade, leva 42 minutos para ir de São Paulo a Belo Horizonte. Se a velocidade fosse de 600 km por hora, em quanto tempo iria fazer a mesma viagem? É o nosso X da questão. Montamos a tabela? Montamos. Beleza, só o ouro. Aí agora a gente vai analisar as grandezas. Olha só, vou colocar uma seta aqui para cima, beleza? Se eu aumentar a velocidade, vou fazer a mesma viagem. Quando a gente aumentar a velocidade para fazer essa viagem, gasta mais tempo ou menos tempo? Quanto maior for a velocidade, menos tempo se gasta para fazer a viagem. E quanto menor for a velocidade, mais tempo gasta para fazer essa mesma viagem. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Aqui a gente tem que as grandezas são
inversamente proporcionais. Aí, quando as grandezas forem inversamente proporcionais, nós vamos fazer assim. Vamos pegar as informações da tabela, os números, tá? Com o x, vamos pegar aqui essas 4 informações e vamos montar uma proporção, só que na hora de montar a proporção, a gente tem que inverter uma das colunas. Eu vou inverter a segunda. Ao invés de ficar 42 sobre x, eu vou inverter, vai ficar x sobre 42. Quando for inversamente proporcional, na hora de montar a proporção, inverte uma das colunas da tabela, certo? Somente isso. Aí, a partir daí, só resolver essa proporção, meio por extremos aqui, para descobrir o valor de x. Quanto é que dá? Antes de fazer as contas, eu posso simplificar aqui, ó, esse zero com esse zero, nessa fração, esse outro zero com esse outro zero, vai ficar melhor de responder. Aí a gente vai ficar com 6 vezes x, que dá 6x, igual a 8 vezes 42. 8 vezes 2, que dá 16, vai 1. 8 vezes 4, que dá 32, mais 1, 33. Aí, para finalizarmos, a gente vai ficar com x igual a 336 dividido por 6. X igual a... Eu já tenho essa conta feita, não vou efetuá-la aqui não, tá? X igual a 56 minutos. Essa é a nossa resposta para esse problema, tá? Percebam que aqui, ó, a velocidade da primeira viagem foi de 800, que gastou 42 minutos. Como a velocidade diminuiu para 600, agora vai gastar 52 minutos, que é a resposta, o valor do x. Percebam que a velocidade diminuiu, o tempo aumentou, porque tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Belezinha? Vamos para o próximo exemplo.